The views and opinions expressed on any program are those of the producers and/or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of FRC Media, Bristol Community College, or the City of Fall River. Então, boa tarde, cá estamos nós para mais um programa de Amigos. Hoje temos uma convidada especial e também connosco já está a Crystal. Mas antes de falar com as nossas amigas, eu vou querer dizer que a Linda hoje não vai estar connosco porque ela, neste momento, às 3 horas, ela tem uma reunião com o nosso presidente da Câmara. Eles estão agora a debater e a ter conversações sobre o dinheiro que nós temos para gastar para este ano. Ela não vai poder estar connosco, mas eu fui e convidei alguém para estar connosco aqui no nosso programa. Nós vamos tentar fazer a tradução entre eu e a Crystal. Nós vamos tentar fazer a tradução. Se a Crystal tiver uma pergunta para ela, eu traduzo a pergunta, ela pode fazer em inglês e eu traduzo em português. E quando eu fizer uma pergunta à nossa convidada em inglês, a Crystal vai tentar traduzir a pergunta para português, e a mesma coisa com as respostas da nossa convidada. A nossa convidada é uma amiga de muitos anos e ela hoje está a tomar conta do escritório de eleições aqui na cidade de Fall River. É um trabalho muito importante. De 2 em 2 anos nós temos eleições. De 2 em 2 anos temos eleições para presidente do país. De 2 em 2 anos temos eleições locais, que é para presidentes da Câmara e também conselhos municipais. Our guest is a friend for many years. I'll always call her for the name that she likes best to be called, which is young. That's something that she is, young every day. And we're going to be talking about elections, and we're going to be talking about censors, because now it's the time for. I'm going to limit my questions to a very slow question, so the question could be translated by Crystal, and then the answer will be translated again back from Mrs. Young to Portuguese. I think I did both right now, right, Scally? So, yeah. Crystal, I think we all set. So yeah. Here's my first question. How are we doing with the local censors? We have 2 censors going on. How are we doing with the local censors? Callie? Hi, Cesar. Hi, Crystal. So we have approximately 17,000 returns for the city census. So approximately 17,000 households had returned their census to be updated for this year. Aproximadamente, o Sr. Carlos tinha perguntado como é que a gente está fazendo com o censação, e a senhora respondeu que aproximado de 17 mil casas em Fall River tinha respondido com a papelada para saber quantas pessoas que estão vivendo em cada casa em Fall River. My next question is about nationally, because we have, like I said, 2 censuses going on. How are we doing with the national
census in the city of Fall River? Como é que a gente estão seguindo com o census nacional aqui nos Estados Unidos? So the federal census, I don't have all the numbers on that, but I'm looking at, I think it was approximately 52% the last time I spoke with the mayor, and they're still working on it. We have until October 31st to send in the federal census. So, a gente ainda não temos os números do census federal. A gente tem aproximado de 52% já feito, mas a gente está trabalhando nesses números para saber quantas pessoas que a gente tem vivendo dentro dos Estados Unidos. A gente tem até o dia 31 de outubro para completar esse census. Comparing to other years, Callie, how are we doing comparing to other years? Como é que a gente está seguindo com esse census comparado a outros anos que a gente tem feito? Actually, this year, compared to 2010, which was the last federal census that we did, it's actually much higher than what they have done in the past. So just compared to 2010, it's a better turnout or better received by the residents of Fall River. We still have a lot more to go as well, though. So ela está dizendo que comparado com o census de 2010, os números que a gente tem são muito mais altos e que dessa vez esse processo está sendo bem recebido por os residentes de Fall River, mais do que aquele de 2010 que foi feito. Callie, Crystal, Callie and Crystal. Crystal, I don't know if you have a question for Callie. So basically you're saying that it's being better received this year. Do you think it's due to anything to do with the pandemic, or that people are just in general being more eager to participate? Achas que a diferença está sendo por causa deste vírus do COVID-19 que estamos a passar agora, ou não, achas que não tem uma coisa a ver com a outra? I think it's a little bit of both. I mean, people are staying home and maybe they're just noticing that they are receiving the census, or, I mean, we also have a task force that has been going out having all these places where you could go, like the rail trail, Bicentennial Park, Heritage Park. They're also going to the supermarkets. They're having walkouts. They're having all kinds of different events where they're getting people there. They're getting people to fill out their census. So more of an outreach. Eu penso que é um pouco dos dois. Eu penso que mais pessoas voltaram com os seus documentos este ano porque elas estão em casa, não estão a trabalhar, mas também há um grupo de pessoas que estão a visitar os supermercados, que estão a visitar os parques, e que estão a pedir às pessoas para preencher e estão ajudando as pessoas a preencher estes documentos. So the question is, has this task force been in place other years that we have done the census, or is this something new that has now improved the numbers? Este grupo foi posto só agora, durante este ano, ou é um grupo que costuma trabalhar durante todas as vezes que nós fazemos esse processo? So I really can't speak on that because I wasn't here 10 years ago, but I think it is having an impact as like opposed to 10 years ago compared to now. Eu não posso responder por causa de há 10 anos atrás eu não estava envolvida, não estava a trabalhar aqui, mas o que eu posso dizer é que o impacto tem sido muito bom, tendo essas pessoas a recolher estes documentos e a preencher esses documentos aí por fora.
Okay. A very small and direct question. Are we safe voting by mail? Isso é uma pergunta muito pequena, mas é muito direita. Então, a pergunta é: a gente está seguro votando por correio? That's the $50 million question that everybody's asking. Yes, the vote is safe if you vote by mail. We have a procedure in place that has a paper trail. So basically, you're giving us the application, which is that little postcard, or you sent us a full application by mail, by email. We're receiving them. We send everything out like an absentee ballot. Once we get that, we keep it in safekeeping in our vault. The police officer on the election day brings it to the polling place, and it gets counted like you were at the polls. Ok. So, isso é a pergunta mais grande que toda a gente tem agora. A pergunta de $50 milhões, ela está dizendo. Sim, os votos estão seguros por correio, por causa que a gente tem documentos que deixam a gente saber exatamente de onde que a gente está recebendo os votos e para onde os votos vão ir. Se alguma pessoa dá a aplicação por correio ou por mensagem eletrónica, e-mail, eles mandam a gente o bilhete e a gente guarda os bilhetes dentro de um cofre e um polícia no dia da votação vai levar ao lugar de votar e esses bilhetes são contados lá da mesma maneira que como se fosse uma pessoa indo para os lugares de votar e votando mesmo lá. So, de toda a maneira, as mesmas pessoas estão contando os votos. It's possible for a person to vote twice in Massachusetts e in Fall River? É possível que uma pessoa votar duas vezes em Massachusetts e em Fall River? No, because we have like a signed application on file, we enter it into the computer. So if somebody tries to vote again, let's just say, for example, they tried to go to the polls, on the voting list at the polls, it'll show that they either voted by mail or they came in and voted early in person. Ok, so a resposta a isso é não, por causa que todas as aplicações para votar de correio são postas dentro do computador no recado, numa faixa, e se uma pessoa tenta votar duas vezes, no computador vai mostrar que essa pessoa já votou e que já não tem direito a votar outra vez. So, nos lugares de votar, se alguma pessoa tentar votar por correio e depois votar outra vez, isso vai aparecer no computador e aí não deixa a pessoa votar outra vez. Before I give my floor to Crystal for her question, to finalize this question is, what's the penalties for a person that tried to vote again or did voted again? Antes de eu dar a oportunidade para a Crystal falar, eu só queria pedir a pergunta muito importante que toda a gente quer saber, é qual é o castigo e se tem castigo a uma pessoa que deseja votar duas vezes quando não tem o direito de fazer isso. Well, you are signing on a penalty of perjury that you are the person that you're filling out the ballot for. Now, we do have instances where it's a family member that is unable to sign, so the person will sign for it and put their name and address on it to say they're signing, helping that person sign. But there is a penalty
Unfortunately, I don't know if it's a fine, jail time, but I know there is a penalty for falsifying your voter application and voting. Like it'll definitely be voter fraud. A pergunta foi se tinha alguma consequência ou castigo para uma pessoa que queria votar duas vezes. Ela disse que quando a gente faz uma aplicação para votar de correio, a gente está assinando aquele documento e dizendo que a gente vão ser verdadeiros e que não vão mentir e que não vão dizer sim, eu já votei, depois votar outra vez, e que eu não vou cometer fraude de votos. Ela sabe que tem um castigo, ela não sabe se vais ter que pagar uma multa ou se tem tempo de cadeia, que a gente precisa saber, mas tem consequências para pessoas que votem mais que uma vez. Crystal, you have a question. Okay. So how exactly, so if people are not going to the polls and they're just doing the by mail voting, is it all going to the same place, and is it all really going to get caught in the same place if somebody does try to falsify a vote? And how reliable is this process really? Because obviously it's being put into a computer, and all computers have glitches. So can we be guaranteed that our computer system that we're using and inputting this data, that it's fail-safe? A pergunta da Crystal é se quais são as garantias que essa informação não pode ser errada, dado que nós temos essa informação nos computadores, pode haver um erro de computadores, mas também é importante saber se as pessoas vão votar sempre nos mesmos sítios ou se têm opções diferentes. Well, not every computer is 100% fail-safe. However, Massachusetts requires a paper trail. So we have every application that has put into the system, and our next step from there is we print labels for that. So what we do is we match up every single label with an application. So now if there is a duplicate application, somebody tried to do it twice, it gets thrown out. It doesn't even get entered into the system, because the system will say, this person already has an application on file. So, I mean, that's one of our fail-safe things. And we do checks every step of our process, from the time we receive the application to the time we get it back from the voter. Then once we mail it out and get it back from the voter, it still gets checked against the application before we put it away to get sent to the polls on election day. So not everything is 100% fail-safe, but we do our due diligence to make sure from the time we receive the application to the time it gets sent to the polls that there is quality control measurements in every step of the way. Nem todos os programas de computadores são perfeitos, mas uma coisa que nós gostamos aqui na cidade de Fall River de fazer, nós comparamos com o papel, com as aplicações em papel. Nós pomos um adesivo, nós pusemos uma sticker na frente das pessoas que estão a votar, e nós sempre comparamos, desde que a aplicação é enviada para a pessoa, para o votante, até à mesa de voto, nós sempre comparamos, e há sempre a possibilidade de nós encontrarmos o erro e de nós podermos consertar o erro, mas este erro nunca entra na máquina de votos. But Go ahead. just my other question would be, has this process been tested as thoroughly to be used at such a larger scale? Due to COVID-19, it's obviously
made everybody aware that they should probably limit, large crowds and things like that. And that's probably why we're having a lot of mail-in ballots at this time. But has it really been tested at this large scale? And as somebody who does a lot of data entry, I know that typos happen. And if you misspell someone's name, usually they don't pop up in the system. So that could be another fail-safe that we feel should be caught, but it doesn't always 100% of the time. I just wonder how that's going to factor in with such a large scale change like this. A comparação que nós vamos ter que fazer, talvez, e não sei se está preparado ou se já foi, se já aconteceu, das pessoas votarem pelo correio, numa situação dessas que, por causa do vírus, muita gente vai votar pelo correio. Eu trabalho em pontos informação no computador. Pode haver um nome que seja mal entrado no computador e que isso venha a acontecer com alguém que esteja a votar. Já houve alguma comparação e que podemos confiar desta vez. So of course, human error is always something to think about. However, when we get the applications and we process them, let's say one of them we didn't get in, like you said, because the name was typed in wrong or something. When we print the report and we print the labels, we're putting them against the application. So if something doesn't show up on the label or on the report, we go back to the application to see why it wasn't entered in. So there's part of our, like I said, quality control on making sure that every application that we put in gets a label and report and gets counted to be able to get a ballot. Sim, o erro sempre pode acontecer, mas nós estamos muito cientes do nosso trabalho e temos confiança que se for o caso que nós vamos encontrar o erro e vamos tentar consertar. Mas erros sempre acontecem. Kelly, how many people vote in elections, national elections in Fall River? So the last, sorry, go ahead. Quantas pessoas que votam nas eleições nacionais de Fall River? So the last state election, which was September 2018, we didn't have early voting by mail. All we had was absentees, and we had our regular voting. So we had about 14%, which is approximately 5,900 people voted in the September primary 2 years ago. I went back as far as the state primary for the presidential election 4 years ago, and we only had 2,900 voters, which was like 4.6%. So this one right here, we superseded that by at least a couple of thousand votes. So right now we're probably looking at about 15 to 16%. That's just mail-in and absentees. That's not including people that come in to vote for early voting in person and the September 1st. So we actually superseded those two elections. Ok, so na última eleição do Estado, em setembro de 2018, é aproximado que 14% do pessoal envolvido votou. Quer dizer que é mais ou menos 5.900 pessoas que votaram na eleição primária de setembro, 2 anos atrás. 4 anos atrás, na eleição presidencial, 2.900 pessoas, que é aproximadamente 4,6% das pessoas. Então, a gente agora estão tendo os votos por correio, eles estão até 15% a 16%. Esses bilhetes estão sendo mandados pelo correio. Então, a gente
aumentaram a quantidade de pessoas que usualmente votam. Então, por isso, a gente está tendo muito mais pessoas a votar por correio que em pessoal entre 4 anos atrás e 2 anos atrás também. Callie, how many votes by mail are signed and returned? Kelly, quantos votos por correio são assinados e devolvidos? Right now, in our office, we have approximately 7,200 that have been signed, returns, and we are processing. Agora, no nosso escritório, a gente tem aproximado de 7.200 bilhetes que já são assinados e devolvidos e que a gente estão presentemente processando. And you think that all that people is going to vote? E pensas que todos os residentes de Fall River vai votar? I'm hoping that everybody that put the application in and we took the process and sent them the ballot, that they will return the ballot. I'm confident that will happen. This is the first for us. We have, to answer her question earlier, we have had this in place for absentee voting, maybe not on this scale, but we have had, the most we've had is probably about 2,000 absentee voters for a presidential election. Mm-hmm. Go ahead. So, a gente já tiver esse processo de fazendo as aplicações para que as pessoas possam fazer os bilhetes para votar de correio. Não tantas pessoas, que usualmente foi as pessoas que não podiam chegar até os lugares de votar, que fazia esse processo para eles poderem votar, mesmo sem ir aos lugares de votar, mas esse processo já estava concorrendo nas eleições do passado e agora a gente está com esperanças que todas as pessoas que tiveram as aplicações para poder ter os bilhetes para votar, toda a gente vai devolver os bilhetes e vão votar como estão fazendo as aplicações também. We have 2 minutes left, and I'm just going to talk very quick about something that Callie and I had a brief conversation, and it's about people with the green cards and the votes. Só temos 2 minutos. Eu vou terminar o nosso programa simplesmente pedindo às pessoas a atenção para o seguinte: se está aqui com um cartão verde e recebeu algum cartão para se restar para votar pelo correio, o erro está quando você foi fazer a sua licença de condução. E a pessoa que vai fazer as licenças de condução e que não preenche lá naquela coluna que diz que se quer votar ou não, se deixa aberto, o registro automaticamente vai dizer que a pessoa quer se restar para votar. Agora, é importante que as pessoas que só têm os cartões verdes e recebem alguma carta das eleições para chamarem a Callie no gabinete de eleições, porque quando vocês foram para fazer os seus papéis americanos e estiverem restados para votar, vão ter problemas em fazer os seus papéis americanos e depois vai-se resolver, mas vai ser mais atrapalhado. Portanto, eu peço às pessoas que têm os cartões verdes e que vão querer fazer os seus papéis americanos quando chegar ao fim dos seus 5 anos de espera, para contactarem a Callie, e ela pode saber com o registro dos carros se você está assinado por acidente, não é suposto estar assinado para votar. E eu prometo que nós vamos falar nisso no próximo programa. Estamos sem tempo. Thank you, Callie, again, for all your work.
Thank you so much. It was a pleasure to meet you. And thank you, Crystal. And I see you guys next week. Thank you. The views and opinions